Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o box Romances Completos do Graciliano Ramos aqui do Clube de Literatura Clássica. No vídeo anterior eu apresentei para vocês esse livro, alguns detalhes que me chamaram a atenção nessa edição do clube, uma edição que traz aí em volume único todos os romances do Graciliano Ramos. Aqui nós temos Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Então, hoje eu escolhi aqui falar com vocês sobre Vidas Secas, sobre a história desse livro. Quero falar da minha perspectiva como leitor, o que me chamou a atenção, né, que foi a linguagem que o Graciliano utiliza e como ele, de forma muito particular, estrutura essa narrativa. Acho que isso faz a diferença, sabe? São aspectos que talvez você não capte logo que você lê o livro, mas eu tenho certeza que, sabendo disso, a tua experiência lendo Vidas Secas pode ser mais enriquecedora. Algumas coisas podem fazer mais sentido. Pelo menos para mim foi assim. Então, primeiro de tudo, vamos à história. Vidas Secas vai contar a história de uma família formada por Fabiano, que é o pai, pela Sinha Vitória, que é a mãe, o menino mais novo, o menino mais velho, que são os filhos, e da memorável cachorra-baleia. O livro vai iniciar ali no primeiro capítulo com a caminhada dessa família fugindo da seca e buscando um lugar para sobreviver. Então eles estão cansados, eles têm sede, têm fome. O filho mais novo já não consegue nem mais andar direito, né? Então, é a história de uma família sobrevivente da seca do sertão. E o que chama a atenção já no início? A comunicação entre eles. Você vai perceber que eles têm uma linguagem muito escassa, eles têm contatos muito curtos entre eles e pouco expressivos. Olha só o que o narrador vai falar no primeiro capítulo ali da história. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. Aqui o desastre que ele está se referindo é porque eles tinham um papagaio, mas aí eles acabaram matando esse papagaio para servir de alimento para a família. Então, sobre a forma de comunicação, acaba sendo algo muito interessante e que me chamou a atenção, porque o Fabiano, assim, a Vitória, os filhos, eles não sabem se explicar direito, eles não sabem falar sobre algo que eles estão pensando, eles não conseguem elaborar os sentimentos. O silêncio é algo muito natural para aquela família e isso vai nortear a jornada deles e, consequentemente, a obra toda. E o que acaba sendo muito intrigante? Como é um romance narrado em terceira pessoa, o narrador ele assume a tarefa de demonstrar que, apesar da comunicação dessa família ser muito precária e muito seca, são personagens que não deixam de ter inquietações psicológicas. Por isso que existe tanta profundidade nesse romance aqui. Há uma preocupação do narrador em mostrar o que se passa na cabeça do Fabiano, os seus pensamentos, as suas frustrações, seus medos. Então, apesar do Fabiano falar muito pouco, o narrador sempre complementa aquela fala para a gente ir entendendo o personagem. Olha só que curioso, logo no primeiro capítulo, eles estão ali caminhando, né? E o Fabiano fica estressado porque o filho não anda, ele devia estar muito cansado, começa a espernear, chorar, e o Fabiano meio que perde a paciência com o filho, e depois que ele dá uma pancada, assim, ele fala pro filho andar, e olha só o que ele fala. Então ele fala assim, ó, anda excomungado, daí depois vem o narrador. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, só não sabia onde. Veja aqui nesse trecho, já na primeira página aqui do romance, bonita essa ilustração, Graciliano demonstra muito bem como ele vai construir essa história. O diálogo entre os personagens é algo muito enxuto, né? A única coisa que o Fabiano verbaliza ali é a frase, anda excomungado. Mas aí vem o narrador no parágrafo seguinte e explica o que está acontecendo, o que o Fabiano está pensando. E eu estou trazendo isso aqui porque é algo que vai acontecer durante todo o romance. Os personagens falando muito pouco, mas a gente conhecendo cada um deles através do narrador. O narrador meio que se aproxima e se confunde com o próprio personagem. Então passa essa impressão que eles falam juntos, né? Meio difícil de separar. Outro exemplo ali na mesma cena. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato.
olha como se confunde. Ele começa narrando uma ação do Fabiano, né? Fabiano botou a faca na bainha, e aí ele termina com a sensação do Fabiano que diz: impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Então, essa confusão, assim, que tem algo que de fato me chamou muita atenção aqui em Vidas Secas. E até quando eu tava lendo, eu percebi que os capítulos desse romance, que no total são 13, são capítulos soltos, assim, como se não tivesse uma sequência certa, né, uma continuidade entre eles. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco no começo, eu confesso. Por isso que eu até disse no primeiro vídeo que ler Graciliano pela primeira vez é uma experiência única. E aí depois eu fui pesquisar e de fato Vidas Secas foi chamado de romance desmontável. O Rubem Braga falou isso. Ou seja, é uma narrativa que possui uma certa autonomia nos seus capítulos, né? São capítulos que podem ser lidos individualmente, sem que haja um prejuízo da compreensão do leitor. Até o Rubem Braga fala que o Graciliano fez assim por necessidade econômica, porque ele vendia na medida que ele ia escrevendo. Isso fez com que Vidas Secas tivesse essa disposição. E aí, falando em capítulo, eu não posso deixar de falar de um dos capítulos mais famosos da literatura brasileira, que é o capítulo da cachorra-baleia. Baleia, que é considerada uma personagem aqui nessa história, né? Tá aqui na frente, inclusive. Ela é uma cachorrinha que acompanha a jornada dessa família na sobrevivência do sertão. E o Graciliano faz algo muito interessante, é que ele dá características humanas para essa cachorrinha. Ela é tão especial que ela tem um capítulo só para ela. Na verdade, é um conto que foi publicado sozinho, mas que integrou o romance Vidas Secas depois. E veja só como Baleia ela é descrita pelo narrador nesse capítulo aqui que tem só para ela. Ela era como uma pessoa da família, brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Em vários momentos você percebe que a baleia é como se ela fosse um membro da família, né? Como se fosse um ser humano mesmo. Ela tem sensações, ela sonha, ela sente alegria, tristeza, dor. Ela até, inclusive, protagoniza um dos momentos mais tristes, assim, da narrativa, na minha opinião, que é o momento da sua própria morte. Ela tá doentinha e o Fabiano precisa sacrificar. E aí o final, assim, do capítulo é super triste, assim, eu acho, porque ela tá fugindo, né? Ela leva um tiro do Fabiano e daí ela tá fugindo. E aí ela começa, né, a pensar, como o Graciliano coloca, olha só. Baleia queria dormir, acordaria feliz, no mundo cheio de preás, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Acho muito bonito, muito significativo. É com certeza uma das minhas partes favoritas da história. E outro ponto, assim, que eu acho interessante desse romance é exatamente essa humanização da cachorra-baleia, que tem expressões e sentimentos muito bem desenhados pelo Graciliano, em contraposição à dificuldade dos outros personagens, do Fabiano, por exemplo, em utilizar adequadamente a língua para se comunicar e, consequentemente, demonstrar, né, os seus sentimentos. Ele não faz isso, ele não consegue fazer isso. Acho que o Graciliano constrói isso de propósito justamente pela crítica social que vai nortear esse romance. E para finalizar, eu quero dizer que foi uma super experiência ler esse livro, especialmente nessa edição que tem todos os romances do Graciliano. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero mais relevantes, como esse da linguagem, né? Porque são características que fazem um romance como esse ser considerado um clássico. Algo que de fato representou e representa muito para nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E se você ainda não viu o vídeo que eu mostro mais detalhes dessa edição aqui, é só entrar no canal aqui no YouTube e conferir. Desejo uma ótima leitura para todos vocês e até a próxima!